E aí galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Evolatech no YouTube. Meu nome é Rafael e vou estar conduzindo vocês aqui no nosso primeiro hands-on. Nesse hands-on a gente vai estar construindo um aplicativo totalmente do zero, né? Vai ser um desenvolvimento nativo iOS. A gente vai estar passando por alguns conceitos importantes, né, dentro do iOS, como a criação das interfaces, né, com storyboard, a conexão com uma API também, e toda a integração, né, do ecossistema, dos componentes e como eles funcionam, tá bem? Falando um pouquinho, né, sobre o início aqui desse projeto, a gente vai estar utilizando o Xcode. Então, quando a gente abre a interface do Xcode, né, inicialmente, ele mostra algumas opções para a gente quando a gente vai criar um projeto do zero. Então, qual tipo de aplicativo a gente quer criar, se é um aplicativo iOS, macOS, qual sistema a gente quer usar. Seguindo aqui, a gente pode escolher um nome, né? Vamos deixar como hands-on. Então a gente escolhe o nome, né, que vai ser para o nosso projeto. Tem algumas informações embaixo também que a gente pode adicionar um time de desenvolvimento, né, que vai ser a nossa conta, né, vinculada à Apple para fazer a publicação, né, do aplicativo, para fazer a manutenção, né, na sequência, nome da organização, que seria o nome da empresa, a interface, né, do nosso projeto, que a gente pode escolher entre Storyboard e SwiftUI. A SwiftUI é o mais recente, né, a tecnologia mais nova da Apple para a criação de telas. Temos também a linguagem, né, entre o Swift e o Objective-C. E aqui na parte de baixo, né, temos a opção de incluir os testes unitários e incluir o uso do Core Data. Né? Os testes unitários e o Core Data a gente vai deixar desmarcado, né, que são coisas mais avançadas. O Core Data funciona como se fosse uma base, né, um banco de dados ali de entidades, onde você pode criar um banco de dados SQLite dentro do projeto iOS e mantendo ali as informações. Seguindo aqui, né, a gente vem para o criar, a gente pode escolher, né, em qual pasta a gente vai criar o nosso projeto. E vai carregando ali. E basicamente a gente já tem a base ali, né, do nosso projeto já pronta, né, mas questão mesmo de esperar aqui o Xcode finalizar, né, a compilação, a primeira compilação, né, do nosso projeto. Às vezes pode acabar demorando um pouquinho, né, por ser a primeira compilação. Aqui no primeiro arquivo, né, o arquivo base do projeto, onde a gente tem as informações principais. Na parte de cima a gente tem essas opções também. Então, entrando ali em File, a gente pode criar um novo arquivo, a gente pode abrir um novo arquivo ou abrir um novo projeto, editar, enfim. O Xcode tem diversas opções, tanto de abas quanto de atalhos também. Então isso a gente pode ir aprendendo na sequência. Temos o Source Control, onde você pode fazer também os commits, pushes, manter toda a questão de versionamento dentro do Xcode também. Ou você pode usar o terminal, o Source Tree, a plataforma que fica mais fácil para você. Aqui nessa primeira pasta a gente tem as informações principais, né, do nosso projeto. Então tudo aquilo que a gente criou acaba vindo para cá em alguma forma, né? Então a gente tem nome do projeto, bundle, versão, build e outras informações também. A gente pode escolher entre os targets e o project, né? O projeto total, né, vai mostrar todas as informações do projeto. Já o target não. O target ele é o alvo ali, né, que vai ser executado, né? A gente pode ter um projeto com diversos targets. Então poderia ter um target para teste unitário, um target para o próprio aplicativo ou para um módulo do aplicativo, né, uma parte isolada, né, do aplicativo. Diversas empresas gostam de fazer isso para conseguir compilar mais rápido, né, rodar o projeto mais rápido e deixar descentralizada, né, a questão do desenvolvimento. Então, enquanto uma pessoa está mexendo no projeto, outra pessoa está desenvolvendo em outro projeto, em outro target, e aí meio que não se influenciam, né? Não se esbarram ali e conseguem trabalhar tranquilamente também. Bom, vindo um pouquinho mais aqui para o meio, né? A gente tem algumas outras informações ali, né? Como eu até citei no início, temos o display name, né, que está ali na parte da entidade. Temos o bundle identifier, que vai ser o nome da empresa, né, que você colocou lá no início. Temos ali o version e também o build, né, que é a versão inicial ali do nosso app. Na sequência ali na parte de baixo temos o deployment info, né, que vai ser as informações de
deploy, né, de qual versão do iOS você vai querer utilizar, né, para o principal. Se esse aplicativo vai rodar para iPhone, para iPad ou para outras plataformas, a orientação, né, do celular, né, do smartphone durante o desenvolvimento, né, durante o decorrer do aplicativo, se vai ser em pé, se vai ser deitado, a status bar, né, então se você quer customizar, deixar algum estilo, se você quer deixar lá sem aparecer, né, hide ali, escondida. Então, o próprio Xcode ele nos dá já várias informações, né, sobre o nosso projeto, sobre a questão até do main ali, no início aqui. Bom, temos aqui alguns arquivos do lado esquerdo, que são os arquivos base, né, do nosso projeto. O primeiro deles é esse app-delegate. Então, por eles serem arquivos base, a gente não vai estar mexendo ou trabalhando em cima deles, pelo menos não agora, nem no app-delegate, nem no scene-delegate. E temos aqui a view controller, né, que é o primeiro arquivo de código mesmo, que corresponde à primeira tela, né, a primeira visualização que o Xcode nos fornece, né. Então, quando a gente cria um projeto, ele sempre vai vir nesse formato. Temos ali o app-delegate, scene-delegate, o nosso projeto, né, na parte de cima, as pastas divididas aí, a view controller e o main. O main ele é o storyboard padrão, né, do Xcode quando a gente inicia. Então ele é o storyboard principal, né? E ele mostra pra gente uma tela em branco, né? Ele traz pra gente uma tela inicialmente vazia, onde a gente vai começar a customizar e trazer as nossas interações, nossos componentes do que a gente preferir. Bom, eu já vou colocar aqui o simulador para deixar ele rodando, porque normalmente quando a gente já compila, né, pela primeira vez, ele demora um pouquinho para começar realmente a rodar. Então vou deixar ele aqui rodando, né, antes da gente começar a fazer outras alterações. Falando também um pouquinho sobre os assets, né, que é onde a gente vai inserir as imagens, onde a gente consegue colocar alguns arquivos, né, para utilizar dentro do nosso app. Os assets são muito importantes porque dá pra gente colocar algumas coisas ali dentro, algumas imagens, e conseguir customizar elas, né, deixar elas dentro do aplicativo. Temos também na parte de baixo ali a launch screen, que vai ser como se fosse uma splash, né, uma tela inicial, né, quando roda o app. E temos o info playlist, né, que é o info playlist, né, que é uma lista ali de coisas que a gente tem que são importantes, né, no desenvolvimento iOS, mais para o início assim do aplicativo, inicialização, enfim. Cada componente tem uma forma de ser customizado, então enquanto a gente vai clicando, né, mudando de componente, ali ao lado direito também vai mudando as informações, né? Como eu falei, cada componente funciona de uma forma diferente, né? Então conforme a gente vai alterando, né, essa visualização entre os componentes, também vai mudando as propriedades. Então sempre que a gente inicia, a gente tem uma view controller, né? E também temos uma view. Essa view, ela é a visualização mesmo do próprio layout, onde a gente consegue customizar, né? Onde eu estou alterando aí a cor para ficar de uma forma melhor, mais visível, e até no formato que o designer passou e por aí vai. Então a gente tem todos os componentes têm algumas informações ali ao lado direito, né? Então essa opção, por exemplo, que é o Quick Help, né? Ele mostra pra gente todas as informações sobre o componente, então quais são as propriedades, o que eu consigo alterar nesse componente. Temos a Custom Class, que eu consigo importar, né? Exportar, por assim dizer, consigo criar um componente customizado e colocar ali. Temos as propriedades, temos também as opções de constraint, né, onde a gente consegue alterar a questão da visualização, o tamanho, né, do componente, como ele vai estar se comportando dentro da view. E também as conexões, né, o Outlet Collections são as conexões, né, dentro do projeto junto com o código. Bom, a gente vai aqui no mais, né, clicando ali a gente consegue ter a informação sobre vários componentes. Vamos utilizar a imagem. Bom, já inserimos ali a imagem, né? Agora a gente vai começar a colocar ali as constraints também. As constraints são importantes, né? Porque elas vão definir o espaçamento, né? Distância e também tamanho, né, do componente que a gente está usando. Vamos colocando ali altura, largura,
Vamos centralizar, né, essa imagem para não precisar colocar distância, né, direita e esquerda, e manter a distância na parte do topo, né, na parte de cima. Quando criamos, né, uma constraint, né, para um componente, ele passa a obedecer essa distância, né? Então elas são importantes por conta disso. Se você colocar uma constraint de forma errada, muitas vezes o seu layout acaba ficando ruim de alguma forma, né? Ele pode acabar se perdendo, né? Então as constraints são muito importantes, né? Principalmente aqui quando a gente fala de storyboard, porque elas que realmente vão cuidar ali da visualização do seu app, né? De como o usuário final consegue, né, enxergar o seu aplicativo e como as coisas estão alinhadas de alguma forma, né? Bom, temos outros componentes também, caixa de texto, botão. Agora a gente vai estar usando a stack, né? A stack também é um componente muito forte, tem uma propriedade muito interessante, né, dentro do ecossistema do iOS. Tem muita gente que gosta de programar até orientado a stack view, dependendo aí da tela. Bom, vamos também colocar constraints iniciais aqui. Então, assim, a gente não precisa agora colocar a constraint na parte de baixo, né, do bottom. E vamos inserir aqui uma label, né, alterar aqui nas propriedades a cor, né, do texto, para ficar mais fácil da gente conseguir enxergar. E vamos deixar aqui um campo de e-mail. Por que esse stack é tão forte, né? Quando a gente compila, né, a gente consegue colocar as constraints, né, nos componentes. Só que quando a gente coloca vários componentes, né, empilhados dentro da stack, eles vão se organizando, né? Então a gente consegue mudar aqui espaçamento, a gente consegue mudar a orientação, né, entre vertical e horizontal. Então a gente costuma dizer que a stack ela acaba sendo um componente muito interessante, né, dentro do ecossistema iOS, porque você consegue trabalhar muito fácil, né? Então você consegue customizar, criar as telas de uma forma mais fluida, né? De uma forma mais tranquila. Então agora a gente vai criar aqui já temos aqui 2 textos de e-mail, né? Mas a gente vai mudar um pouquinho e vamos colocar aqui também um text field, que é um campo de texto, né? Nada mais é do que um campo de texto. E ver como, tipo, isso é interessante. Por mais que sejam componentes diferentes, que tenham tamanhos diferentes, textos diferentes, mas eles obedecem tudo aquilo que a stack manda. Então tem uma hierarquia ali dentro. Então, por isso que a stack acaba sendo tão importante. Não dá para você misturar ali, né, text field, campos de texto e imagens, várias coisas dentro da stack, né? Ela vai sempre obedecendo às constraints, né? Se você mudar uma constraint, vai afetar todos os componentes que estão dentro. Isso é muito bom, acaba facilitando o desenvolvimento. Bom, vamos agora pegar uma imagem. Então vamos utilizar um pouquinho do assets ali. Vamos mudar um pouquinho as propriedades dessa imagem, já que a gente não tem 3 tamanhos, né? Então a gente vai mudar ali nas propriedades da imagem, a gente vai mudar ela para um vetor, né? E para uma única visualização, né? Já que a gente não tem o tamanho 1x, 2x e 3x. Bom, vou deixar o nome aqui como evolua e vamos voltar para lá, né? Para ficar melhor. Bom, aqui na imagem a gente vai mudar a imagem, vamos ali nas propriedades, a gente vai colocar a imagem aqui com o logo da Evolutech. Tem diversas imagens, né, da própria Apple. A própria Apple acaba fornecendo aí pra gente conseguir utilizar. E vamos também colocar um botão nessa tela, né, dá pra gente colocar aqui na parte de baixo, que aí realmente vai ficar mais ali uma tela de login, né, uma tela de início assim de aplicativo. Vamos colocar aqui as constraints, né, os espaçamentos do botão, direita e esquerda. Vamos também colocar uma altura aqui para ficar um pouquinho melhor. É bom mudar o texto, né, de button para login, para fazer mais sentido. E também vamos mudar aqui a cor do texto e também a cor do fundo, né? Então todas as propriedades, é legal a gente sempre frisar isso. Todas as propriedades, bases, né, elas vão estar do lado direito ali nas propriedades para a gente conseguir alterar. Então tudo aquilo que for importante, né, para o componente, que faça sentido, né, acaba ficando mais fácil para a gente mudar aqui pelo storyboard. Algumas coisas acabam ficando restritas, né? Então outras coisas acabam ficando, infelizmente, mais para a parte do código, né, para a gente mudar. Nem tudo dá para a gente fazer aqui
a não ser que você acabe criando um componente customizado, né, que dá para você ter tudo aqui na mão. Bom, vamos rodar aqui, né, o nosso projeto para a gente conseguir ver como está até agora. O simulador também tem algumas opções aqui na parte de cima. Então dá pra gente mudar entre a home, dá pra gente mudar a orientação aqui do device, para ver como que o aplicativo fica em pé, deitado. A gente consegue também tirar um screenshot, né, que é tirar um print da telinha ali no meio. E já temos aqui a nossa primeira tela, né, do nosso aplicativo. Então aqui com o logo da Evolua, temos ali 2 campos de texto e um botão. Aqui na Launch Screen a gente também consegue mudar imagem, cor, e é legal a gente saber disso, que é muito bom colocar às vezes o logo da empresa ou a cor do projeto, né, a cor padrão ali do projeto, para que quando a gente for rodar, né, o usuário já se sinta, né, dentro do aplicativo mesmo na Launch Screen, já fale, poxa, esse ícone, essa tela de abertura aqui faz muito sentido com o app num todo. E automaticamente ele vai para a tela inicial ali, né? Bom, a entrada do nosso app já está pronta, né? Então, primeira tela ali de launch screen e também a tela do login. Então, a gente já pode partir para a segunda tela. A gente vai começar colocando ali uma navigation, né? Então, até já falando um pouquinho sobre as diferenças, né, de componentes. O componente que a gente mexeu até agora, né, que é a telinha ali, ele é View Controller. É o que controla a view, né, controla a exibição de tela e de imagem. E aqui a Navigation Controller, ele vai controlar mais a questão da navegação. Então, quando a gente puxa o componente, ele já vem até com uma View Controller na parte da frente, né, e a Navigation na parte de trás. E basicamente é assim que o componente funciona. É sempre a navegação atrás e depois, na sequência, uma conexão, né, fazendo essa conexão com a View Controller na parte da frente. E isso é muito legal porque você consegue separar as coisas, né? Então a View Controller vai cuidar só da parte da visualização e a Navigation vai cuidar só da parte de mudanças, né, de telas. Ela já vem com um título, né, na parte de cima ali, onde a gente pode mudar o título da tela, e aí tem uma sequência assim pra gente saber em qual tela a gente tá e por aí vai. A gente vai mudar essa setinha, né? A setinha ela é importante dentro do storyboard, porque ela mostra pra gente qual a primeira tela que vai aparecer no app, e a gente vai fazer aqui uma conexão, né? Então você pode usar, se você tiver no mousepad com os 2 dedos, né, no mousepad, se você tiver no mouse com o botão direito, ou você pode segurar o command e clicar com o botão esquerdo e arrastar também. E a gente vai estar criando uma conexão aqui de route, né? Então a nossa Navigation Controller vai routear, né, a próxima View Controller para ela aparecer automaticamente, né? Então vai ser um route ali que a gente vai estar criando para uma tela acabar mostrando, né, automaticamente ali. Bom, ao mesmo tempo já as propriedades começam a mudar, né? Então as coisas que estão na Navigation elas passam para View Controller, né? Então é muito interessante ver como os componentes eles se adaptam, né, entre si e como eles vão se modificando também. A gente tem também um outro componente que é bem interessante, que a gente vai estar falando um pouquinho, que é a Tab Bar. A Tab Bar ela é basicamente uma navigation, né, porque ela controla ali um pouquinho de navegação também, mas de uma forma diferente, um pouquinho mais dinâmica, né? Então você consegue alterar as telas, né, na opção na parte de baixo, né, da Tab Bar. Então ela tem uma barra, né, na parte de baixo e você consegue mudar os ícones das telas que vão estar aparecendo, você consegue alterar o nome da tela, você consegue alterar a cor, né, desses ícones, dessa exibição, né, por assim dizer. E bom, a gente vai estar criando aqui também um show, né, uma sequência entre o login, né, que a gente já está fazendo e a nossa tab bar para conseguir mostrar, né, a tab bar e conseguir mostrar um novo componente. Antes disso a gente vai mostrando aqui um pouquinho de como funciona, né, a integração entre o nosso código e o nosso projeto, né, no storyboard. Então eu também conseguiria fazer isso dentro aqui do nosso código, né, fazendo uma conexão entre o botão e o código. Eu poderia fazer essa transição, né, de tela, né, que seria o show ali. Então mostrar a tab bar, mostrar a tela seguinte diretamente pelo código,
ou, né, utilizando aqui o storyboard, que acaba ficando bem mais fácil, né, só fazendo o mesmo formato que a gente já fez. Só que ao invés de a gente colocar o root, a gente vai colocar o show detail, né. O show detail ele vai mostrar, né, ou o show também, vai mostrar a tela seguinte, né, seja passando informações ou não, e automaticamente vem a navigation também, então já aparece o botãozinho ali do back, né, então a gente consegue voltar, né, entre a tab bar e a nossa primeira tela, né, a tela de login. Então isso é muito legal, porque sem a navigation controller a gente perde algumas propriedades, e essa seria a primeira propriedade, que é de você conseguir ir para a próxima tela e você conseguir voltar para a tela anterior, né? Então é uma coisa que acaba sendo bem importante, né? A gente conseguir, mais importante do que ir para uma ação, né? Fazer uma ação, né? A gente conseguir retornar para a tela anterior e continuar fazendo ali o que a gente precisa dentro do aplicativo. Bom, aqui a gente já está rodando, né, o nosso app. Enquanto isso, estou explicando algumas coisinhas aqui sobre a questão das diferenças, né, dos shows. Então, o show vai simplesmente mostrar a tela. O show detail é quando a gente quer passar alguma informação, né, entre as telas. Present modally, a gente já deve ter visto, né, em alguns momentos, que é quando vem um modal, né, de baixo para cima, né, a apresentação. Esses são, acho que, os principais e os que são mais utilizados mesmo, tanto no ecossistema iOS e em geral também, para Android. Aqui a gente já tem um login funcionando, então consigo ir para a tela seguinte e retornar, né, utilizando o back. Também já consigo aqui alterar entre as visualizações, né, entre a primeira e a segunda tela, na questão da tab bar. Então é muito legal realmente os componentes nativos, como eles se conversam, né, se comportam, e como você consegue customizar dentro desse ecossistema e fazer, né, um aplicativo profissional sem ter tanto esforço, tanta dificuldade, né? Bom, nesse primeiro momento a gente está utilizando aqui a tab bar, mas a gente vai deixar ela um pouquinho de lado, né? Foi mais uma forma assim da gente mostrar mais um componente, né, para vocês estarem vendo. No momento a gente vai estar utilizando mais a view controller mesmo, então vou puxar aqui uma das views controllers mesmo da própria tab bar. Vou refazer a conexão, né? Então ao invés de fazer na tab bar, vou fazer nessa view controller, que vai ser a nossa home, né? Vai ser a nossa tela principal, né, do aplicativo. O login vai ser a tela de entrada, mas a home vai ser a tela principal. Notem que quando a gente cria, né, uma nova view controller, ela não vem associada o código, né? Então não vem associado um código juntamente, né, com essa view controller, e a gente precisa associar depois. Bom, criando aqui a imagem, né, vamos aqui colocando as informações iniciais, né, dessa tela. Então bem seguindo assim um padrãozinho, né, do que a gente já fez no login também, para manter um pouquinho a identidade desse app. Bom, a gente vai estar utilizando aqui também mais dois componentes, né? Um deles a search bar, né, que é a barra de pesquisa. Então já colocando aqui na tela, vamos inserir aqui também as constraints desse componente. Basicamente ele vai funcionar como uma pesquisa, né, da nossa tela home. E também um outro componente bem importante, que é a collection view. Bom, vamos colocar a collection view nessa parte aqui mais de baixo, né? Aí também setar as constraints aqui. Uma coisa que é interessante, importante também, como eu falei até no comecinho da criação dessa tela, a gente ainda não tem um código que está referenciado para ela, né? Alterando aqui algumas coisas para ajustar o tamanho da imagem, né, para deixar melhor e mais responsivo. Mas a gente ainda não tem um código, né, vinculado. Então vamos criar aqui um código, né, para colocar na nossa segunda tela. Então indo ali em File, New, vamos criar aqui um Cocoa Touch Class, né, que já vai trazer meio que pronto pra gente algumas coisas da View Controller. E a gente vai criar uma Home View Controller, né? A gente pode escolher a partir de qual tipo a gente quer, que é o iView Controller, que é o componente, né, que a gente está utilizando. Né, já vai trazer aqui pra gente o código já pronto. Uma coisa bem interessante que a gente precisa saber é que quando a gente cria um código, ele não associa automaticamente.
Então, Xcode não tem como saber que esse código corresponde a essa view controller, né? A gente precisa associar um ao outro, né? Senão, assim como eu fiz as conexões do login, elas não vão funcionar aqui, porque o código não está associado a nada, né? A nossa view controller não está associada a esse código. Então, eu só consigo fazer conexões, né? Enable Outlet se tiver essa associação, né? Então, vamos fazer essas conexões aqui, né? Entre a imagem, a search bar e também a collection view, né? Que acaba sendo meio importante fazer essas conexões, senão a gente não consegue fazer nenhuma alteração via código, né? E agora a gente vai focar, a gente já falou bastante aqui, né, sobre a questão de como criar as constraints e a visualização. A gente vai focar um pouquinho aqui na parte também do código, que é importante. Bom, depois de vinculado, né, os componentes, alguns componentes precisam ser inicializados de uma forma diferente, né? Então a gente vai estar utilizando a collection view e a search bar, né, para estar fazendo essas inicializações iniciais, né? Primeira coisa, colocar o data source e o delegate, que são dois protocolos, né? São protocolos iniciais aqui para que a gente vai precisar, né, para o nosso projeto. E o search bar também tem o protocolo delegate, né? O protocolo delegate ele é um protocolo de resposta, né? Então eu delego alguma função, e o protocolo data source ele é um protocolo de inicialização. Aqui o Xcode está reclamando um pouquinho porque eu não fiz extensão, né, desses protocolos para dentro da minha home view controller. Então vou fazer aqui na parte de baixo, né, para conseguir separar um pouco melhor o código, né? Então se a gente for ali colocando as informações do protocolo que a gente quer, então vou deixar separado os protocolos da collection view, né, que seriam o data source e o delegate, junto com as funções deles, separados do protocolo da search bar, né, para ficar um pouquinho melhor ali na visualização do código também. Bom, as funções que vêm aqui inicialmente no data source são essas duas. Vou colocar aqui na parte de baixo, né, o delegate da search bar, né, mas ele não pede para trazer nenhuma função, né, obrigatória, mas o da collection pede duas, né, principalmente aqui vinculados ao data source. Uma é essa number of items in section, que seria o número de itens dentro da nossa seção. É bem importante porque você pode ter várias seções, né, dentro da sua collection, e cada seção tem uma quantidade de itens diferentes. Então nessa primeira seção, né, que é padrão vir uma seção, a gente vai deixar um valor de 10, e então ele vai estar retornando 10, né, células na nossa collection. E aqui na parte da célula a gente vai estar colocando uma célula padrão, né, então uma Y collection view cell, e a gente vai estar só modificando mesmo a cor do fundo, né, dessa collection, para conseguir ver, né, conseguir visualizar de uma forma melhor, né, na tela. Vamos deixar, né, rodando aqui o aplicativo para a gente conseguir ver como isso vai ficar. E é base isso aqui, sempre que a gente vai utilizar alguns componentes, né, como collection view, table view, pickers, então sempre a gente precisa ter essa inicialização do nosso app, né, da parte dos protocolos, para ter as respostas, né? Então, por serem alguns aplicativos mais, alguns componentes na verdade, né, mais complexos, então eles precisam de uma inicialização diferente, né, para conseguir mostrar para o usuário as informações corretas ali. Deixa eu ver. Tá. Então provavelmente não, foi um crash, né? O nosso app crashou aqui. Eu acredito que seja por conta do name identifier, né? Do Reuse identifier. Então toda célula ela precisa ter esse Reuse identifier, que vai ser o nome de identificação que vai reutilizar essa célula, né? Então ela não tem que saber, né? A collection view precisa saber qual a célula que vai ser chamada, né? Porque elas são chamadas várias vezes, né? São reutilizadas várias vezes. E como a gente já tem uma célula aqui no início, então a gente precisa passar esse nome
para ele não se perder de qual célula a gente está falando. Então, o mesmo nome que eu coloquei lá no código, que é um MyCell, eu preciso colocar aqui também. Se eu colocar um Reuse Identifier que seja diferente, ele também não vai encontrar essa célula e, né, vai acabar acontecendo o mesmo problema. Bom, aqui já está rodando novamente nosso app, tá, o nome dá certo, então agora é mais esperar mesmo e terminar de rodar. Beleza, já buildou, um bom sinal. Abriu aqui, beleza, boa, já conseguimos ter a visualização aqui, né, das nossas células, né, dentro da Collection View. Agora a gente vai mudar um pouquinho a questão das constraints. Então a gente vai mudar algumas coisinhas aqui com relação à altura, à largura, né, para ter uma visualização melhor, né, das células, porque estão muito pequenas, então é sempre bom ter um espaçamento bom, né. A gente também vai mudar a orientação, né, sempre a orientação vai vir como vertical, a gente alterou ela ali para a forma horizontal, né, então vai scrollar, né, o scroll da collection, ele é interessante por conta disso, né, na table view mesmo, a gente só consegue fazer o scroll na vertical, né, então acaba limitando um pouquinho ali do que a gente consegue fazer. Aqui a gente pode definir se a gente quer fazer o scroll na vertical ou na horizontal. Acaba dando mais possibilidade também para o uso do aplicativo em si. Bom, já terminou de rodar, vamos ver. Tá, alterou a orientação realmente para horizontal, mas não alterou o tamanho. Vamos dar uma olhada ali, as propriedades. Provavelmente porque está em automático, né, o tamanho. Então a gente vai mudar aqui para custom, né? Então ao invés dele fazer um resize, né, para o tamanho automático, a gente vai manter um tamanho custom e vai obedecer o tamanho que a gente está pedindo. Vamos ver, rodou, abriu, opa, boa. Bom pessoal, já temos aqui a nossa primeira tela, né, do login e também a tela da home, né, então conseguimos atingir aqui o objetivo, né, do nosso primeiro dia do hands-on. Então eu espero você, né, no próximo vídeo para a gente continuar, né, a criação desse aplicativo. E é isso pessoal, muito obrigado até aqui e bora desenvolver!